Torcida organizada do Flamengo emite nota protestando contra os valores dos ingressos para jogos do Mengão. Essas e outras aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Começou a nos assistir? Deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Começar aqui falando, está tudo normal no Rio de Janeiro. Chora Fogo perdeu para o Racing da Argentina ontem por 2-0, meus queridos e minhas queridas. Depois de ser vice para o Flamengo na Supercopa do Brasil, Botafogo está a passos largos de ser vice mais uma vez em 2025. Ou seja, vai ter que ganhar por 3-0 aqui no Vazião. A torcida não vai, com certeza, já abandonaram, não vai. Eles já não iam quando o time estava bem. O time estando mal das pernas, pior ainda, né? Vai ter que ganhar por 3-0 para poder reverter esse placar. E o Barbosa, meus queridos e minhas queridas, mais uma vez o Barbosa parece intestino, né? Adora fazer merda. Deu uma cotovelada dentro do atacante do Racing, dentro da área, reclamou ainda, né? Ainda tinha que agradecer por não ter sido expulso. E no segundo tempo, Barbosa abandona a área e vai para o ataque. Aí o Racing faz 2-0, ou seja, os dois gols do Botafogo foram culpa única e exclusivamente do Barbosa. O Botafogo, que nasceu em 2025 e veio a óbito em 2024 e veio a óbito em 2025, né? Essa é a história do Chora Fogo. E parabéns aí para o Olaria, que ganhou do ABC. A ABC ganhou do ABC por 1-0. O Olaria, que é o time da segunda divisão do Campeonato Carioca, avançou para a próxima fase. Parabéns aí para o Olaria, meus queridos e minhas queridas. Então, seguindo aqui com as informações, hoje, sexta-feira, dia 21, o Flamengo, né, Felipe Luiz, comanda o último treino antes do jogo contra o Maricá, amanhã, às 19 horas, no estádio do Maracanã. O Flamengo aí pode conquistar o título da Taça Guanabara e Felipe Luiz, como técnico do profissional do Flamengo, pode conquistar o seu terceiro título. Meus queridos, 3 títulos e uma única derrota. Já estou contando com esse título aí do Mengão, né, da Taça Guanabara, e com certeza teremos um bom resultado, um bom espetáculo. A Rede Globo não vai passar esse jogo, abriu mão, esse jogo seria às 16 horas e 30 minutos, seria o jogo da TV, mas devido aí a protestos, né, digamos assim, de todos os jogadores com relação a esse horário, o calor excessivo no Rio de Janeiro, o jogo passou para 19 horas e a Rede Globo não vai transmiti-lo. Será passado aí pelos streaming da Rede Globo, ESPN, Sport TV, Premiere, então teremos várias opções para poder assistir esse jogo do Mengão. O treino está marcado, a apresentação dos jogadores está marcada para as 9 horas da manhã. O treino está previsto para começar às 9 horas e 30 minutos. E nesse treino de hoje, Felipe Luiz aí decidirá quais são os 11 iniciais para a partida de amanhã. Na parte da tarde eu trago outros vídeos com mais informações, né? Bom, seguindo aqui com outra informação, há um acordo entre Santos e Flamengo na operação envolvendo Thiago Maia, que está perto de ser vendido ao Peixe pelo Internacional. Porém, até o momento, a diretoria paulista ainda não apresentou a garantia bancária exigida pelo Flamengo, o pagamento da Globo referente a direito de transmissão, ou seja, garantia financeira, garantia que o Flamengo está pedindo para poder assinar a negociação com relação a Thiago Maia dos direitos de transmissão, direitos de imagem, ou seja, não tem como o Flamengo tomar calote de jeito nenhum. E a Rede Globo, em vez de passar essa grana para o Santos, passaria para o Flamengo caso de inadimplência, né? Então, seguindo aqui, o Flamengo só aceitará e assinará a documentação se o Santos apresentar essa garantia. Caso contrário, a operação não sai. O Flamengo acompanha de perto e aguarda o contato final do Santos. Então, a negociação está em andamento, porém,
precisa apresentar essa garantia ao Mengão para que ele possa assinar e que seja sacramentada a transferência do Thiago Maia para o Santos. Bom, agora vamos falar aqui das nossas torcidas organizadas que está se movimentando nos bastidores contra esses preços absurdos que são os ingressos para os jogos do Campeonato Carioca. Imagina, Libertadores da América, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Quais são os preços que serão aplicados para essas partidas? Olha só, as principais torcidas organizadas do Flamengo protestam contra o valor de ingressos, informam que não vão ao jogo de sábado contra o Maricá, que vale o título da Taça Guanabara. Estão certíssimo. É a única maneira de poder mobilizar a diretoria do Flamengo é assim, não indo aos estádios, não indo. Olha só o absurdo. Futebol é entretenimento, querido. Aí vocês colocam o preço lá em cima. Ah, mas tem que pagar jogador, tem que pagar os funcionários que trabalham no estádio. Pô, tem patrocinador pra cacete aí. Então, seguindo aqui, ó, a nota que foi emitida pela a torcida organizada. Abre aspas. Mais uma temporada começando, mais uma gestão iniciando e o velho problema volta a nos assombrar. O preço dos ingressos. Como já criticamos em outras gestões, voltamos a bater nessa tecla. Dessa vez, na atual gestão, que dentre erros e acertos, iniciou o mandato cometendo os mesmos erros no que diz respeito à precificação dos ingressos e também à política do sócio-torcedor. Sócio-torcedor do Flamengo é o pior, não dá vantagem em nada. Nos assuntos que já no campeonato, nos assusta que já no campeonato estadual estejam esses valores. O que será que nos espera nas competições mais importantes? Eles estão perguntando à diretoria aí. O que vocês têm a dizer? Fala aí, BAP. Bom, pensando que não podemos deixar normalizar esses valores, a manutenção da mesma política de sócio-torcedor sem fidelização, as torcidas organizadas signatárias da nota não irão entrar no Maracanã no próximo sábado, dia 22 de fevereiro, contra o Maricá, pela última rodada da Taça Guanabara. E pedimos a colaboração dos demais torcedores que possamos impactá-los e a refletirem. É isso aí. O Flamengo tem a maior torcida em todas as classes sociais e o estádio tem setores para todos os públicos. Normalizar o encarecimento do setor norte e contribuir para que tenhamos uma arquibancada fria. Fecha aspas, disse a nota das torcidas organizadas. Parabéns, parabéns. E que os outros torcedores sigam o mesmo exemplo. Estão elitizando o futebol. Futebol é um esporte de massa, é para a população. Cara, para trazer um pouco de alento para esse povo tão sofrido, massacrado por impostos caríssimos. Aí vem os valores dos ingressos lá em cima. Tá de brincadeira. Pô, não pode ser. Então, mudando aqui de assunto, né? O Flamengo emitiu nota ontem, né? O Flamengo emitiu ontem um boletim médico e informou que De La Cruz sofreu um corte no pé em casa e que incomoda ao calçar chuteiras. Ele realizará trabalhos na academia durante a cicatrização. Espero que ele se recupere aí, que cicatrize o mais rápido possível. Se não tiver em condições, é melhor nem colocá-lo aí à disposição, que ele continue lá fazendo esse trabalho para poder se recuperar o mais rápido possível. Lembrou do Adriano Imperador, quando queimou o pé na moto, no cano de descarga da moto, falou que queimou numa lâmpada no quintal da casa dele, mas Nicolas de La Cruz não é desse feitio, né? Adriano Imperador, um forte abraço para ti, mas não tinha como não lembrar, né? Seguindo aqui com o boletim completo, né, que é o departamento médico emitiu, Alexandro segue em tratamento de lesão muscular, informado anteriormente. Realizou trabalho de fisioterapia na academia e no campo nesta quinta-feira, no caso ontem. Michael segue em tratamento da lesão muscular, informado anteriormente. Nicolas de La Cruz sofreu um corte no pé em casa e que incomoda ao alcançar a chuteira e realiza trabalho na academia durante a cicatrização. Juninho segue em recuperação de edema muscular, alternando trabalho na academia e no campo do CT Jorge Elal, mais conhecido como CT Ninho do Urubu. Matias Vinha e Pedro
segue cronograma de recuperação conforme estabelecido pelo departamento médico. A boa notícia aí é que o Pedro deve voltar antes do período previsto, né? Deve voltar agora em meados de abril. Bom, mudando aqui de assunto, Renato Gaúcho revela episódio com Michael no Flamengo. No podcast, Chala Podcast, Renato contou que Michael lhe relatou sobre o tratamento de um ex-treinador no Flamengo. Segundo o atacante, o treinador o chamou de burro e questionou sua capacidade para jogar no clube. Bom, o nome desse treinador aqui não foi citado, mas nós sabemos muito bem quem é, foi antes de Renato Gaúcho, né? Mas também o próprio Michael falou que o Jorge Jesus lá no Al Hilal chamou ele de burro, né? Mas de uma maneira mais leve, brincando com ele, que falou que ele com a bola ele é um bom jogador, mas que ele sem a bola ele era burro pra caramba, né? Não foi outra coisa com C, mas eu não vou falar palavrão aqui. E ele realmente reconheceu, porque o jogador ele tem que saber jogar com e sem a bola. Sem a bola, ele procurar os espaços, puxar o marcador para deixar o companheiro livre, dar opção de passe. E ele não conseguia fazer isso. Ele mesmo admitiu, né? Então vamos seguindo aqui, ó. O ex-técnico do Mais Querido destacou como ajudou o jogador a superar um momento difícil e acredita que a recuperação se deu pela confiança e o talento de Michael. Vamos lá para o que disse aqui Renato Gaúcho. Eu não vou falar o nome do treinador, mas o Michael me falou que o treinador disse para ele: cara, você é muito burro, você não pode estar nesse grupo do Flamengo, você não consegue pensar, você não pode estar aqui. Quando eu cheguei no Flamengo, eu ajudei, eu recuperei o Michael. Ele estava em depressão na época e tudo é conversa com o jogador para passar para ele a experiência e a confiança de tudo. E Michael disse que também pensou aí em desistir do futebol, procurou ajuda de psicólogos e ajudou muito. Ainda bem que agora, nessa nova gestão, o Flamengo conta com psicólogo, né? Bom, e falar isso de um jogador de uma maneira agressiva é complicado. Você falar de uma maneira que você esteja tentando ajudar, como Jorge Jesus fez, é uma coisa. Agora, você sendo agressivo, menosprezando o jogador, isso aí não é legal, né? Mudando aqui de assunto, em entrevista exclusiva à coluna do Fla, o técnico do Maricá, Reinaldo, rasgou elogios ao atual técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Segundo Reinaldo, Felipe é um dos melhores treinadores do Brasil e é um potencial futuro de destaque mundial. Ele já está sendo destaque em vários jornais fora do Brasil, né? Reinaldo disse o seguinte aqui: o Flamengo hoje tem um dos melhores treinadores do futebol brasileiro e, na minha opinião, vai ser futuramente um dos melhores treinadores do mundo. Se continuar com essa humildade e com essa fome que ele tem de aprender e com essa fome que ele tem de ensinar, ele vai despontar mundialmente, é o que disse Reinaldo aí, cara. Todos os jogadores elogiam o Felipe Luiz pela maneira dele passar o que ele quer e o que seja feito dentro de campo. Eu vi aí muitas entrevistas de jogadores reclamando de Jorge Sampaoli, de Vitor Pereira, que eles não conseguiam assimilar o que eles queriam, não conseguiam executar dentro de campo. O próprio Eric Pulgar, que estava aí prestes a sair do Flamengo, já abriu negociações para uma renovação, falou que com o Felipe Luiz as coisas são mais fáceis, né? Então, apesar de muita cobrança, ele também tem uma maneira assim, muito excepcional de passar o que ele quer para os seus jogadores, né? Mudando aqui de assunto, Flamengo acerta a saída de goleiro para time da Ucrânia. Da cura do câncer ao sonho de jogar no futebol europeu. O goleiro Rafael Nunes, do Flamengo, jogará no FC Polícia da Ucrânia. O jovem de 19 anos, que lutou contra um tumor no testículo até o ano passado, terá a chance de seguir a carreira no velho continente. O Mengão receberá nada pela transação, mas ficará com 30% dos direitos econômicos do jogador para uma venda futura. Rafael tinha contrato com o Flamengo até janeiro de 2026 e estava no clube desde 2021. O goleiro chegou ao Mengão depois de ser observado pelo departamento de scout da base no Cruzeiro. Agora, o jogador assinou um contrato de 4 anos com o time ucraniano. No entanto, o maior desafio do arqueiro foi fora das 4 linhas. Estava disputando um torneio, levou uma bolada no testículo, né, sentiu dores, mas achou que era normal, e uma semana depois ele viu o inchaço, foi conversar com o departamento médico
fizeram vários exames e constatou que ele estava com tumor, né? Graças a Deus, hoje ele está curado, né? Agora falar aqui de outra cria da base, né? O Everton Araújo revela como se adaptou ao estilo de Felipe Luiz e elogia o treinador do Flamengo. Everton Araújo se tornou uma das principais joias do Flamengo sob o comando do técnico Felipe Luiz durante a temporada passada. Em entrevista exclusiva ao Coluna do Fla, o volante revelado no Ninho do Urubu destacou que o trabalho com o treinador tem sido positivo, já que o ex-lateral costuma ser claro nas tarefas de treino e nas partidas. Aquilo que eu acabei de falar. Não foi só o Everton Araújo, que todos os jogadores falam sobre isso. Vamos para o que disse aqui Everton Araújo. O estilo de Felipe Luiz é bom. Foi fácil de adaptar. Eu pedi informações para ele, para ver o que eu poderia fazer de melhor para ajudar o Flamengo, e foi o que fiz. Foi mais alinhar alguns posicionamentos que a gente fazia dentro de campo. Ele é muito tranquilo e deixa tudo muito claro para a gente que tem que fazer em campo, e isso facilita muito. Lembrando para vocês aqui, a entrevista com o volante rubro-negro vai ao ar hoje, dia 21, às 8 horas da manhã, na Coluna do Fla, se eu não me engano, aí no YouTube, né? Dê essa moral aí, Coluna do Fla, é muito boa. Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo deseja renovar com o zagueiro Clayton Tyson. Time pretende abrir negociações em breve com o zagueiro. Aqui, Futuro de Clayton segue indefinido no Flamengo. O rubro-negro carioca deseja manter o zagueiro e já sinalizou o interesse ao staff do jogador, mas ainda não abriu negociações. O defensor tem contrato somente até o fim da temporada e a partir do meio do ano já pode assinar um pré-contrato para sair de graça em dezembro. Segundo informações do GE, o Flamengo deve passar a olhar com mais atenção para renovações nas próximas semanas. A fonte citado, ou seja, o Globo, apurou com pessoas próximas a Clayton que o mais querido não deve encontrar grandes obstáculos nas conversas para a renovação. A expectativa é que os envolvidos avancem sem grande dificuldade na busca por um denominador comum. Além disso, o zagueiro de 21 anos que quer permanecer no clube de regatas do Flamengo, né? Bom, o Flamengo joga amanhã contra o Maricá, como eu já falei, às 19 horas, no Maracanã, e a FERJ definiu a arbitragem para esse jogo. Será o Yuri Elino Ferreira da Cruz, né? Os assistentes dele serão o Gustavo Mota Correia e a Lilian da Silva Fernandes, e o VAR fica por conta de Alexandre Vargas Tavares. Olha, do quadro de arbitragem da FERJ que nós temos aí, Yuri Elino Ferreira da Cruz é o menos pior. Ele pode cometer alguns erros, sim, mas dentre o que tem aí, ele é o menos pior. Espero que amanhã ele não venha errar para nenhum dos dois lados, né? E que seja os donos do espetáculo sejam realmente os jogadores. Bom, finalizar esse vídeo aqui com aquela palavra de meditação, né? Salmos 119. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não possa pecar contra ti. Ou seja, quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, menos nós corremos o risco de errar e pecar contra o nosso Deus. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!